Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Obrigado porque vocês estão comigo em mais uma caminhada, mais uma jornada diante da Sagrada Escritura. Hoje nós vamos dar início à primeira parte, do estudo sobre o livro de Apocalipse. Deixa eu só dar uma breve ajustada aqui no meu texto e a gente já vai dar início. Infelizmente hoje talvez eu encontre um pouquinho de dificuldade com relação a perguntas que possam surgir, porque estão sendo os meus auxiliares hoje. Aniversário da minha sogra, e nada mais justo que eles vão comemorar a vida, comemorar o aniversário da minha sogra. Então hoje eu estou sozinho aqui, sozinho, modo de dizer, nunca sozinho, O Espírito de Deus está conosco. E eu queria lhe agradecer a presença de vocês que estão chegando, vocês que já estão conosco, que são fiéis a crescer, no conhecimento, como a palavra de Deus diz, que devemos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, das coisas do Senhor. Vamos dar início, então. Permita-me uma palavra de oração. Talvez a gente seja mais breve hoje, depende das circunstâncias, conforme for acontecendo aqui. Como sempre, o nosso estudo ele tem no máximo duração de 50 minutos, 1 hora. E se eu tiver dificuldade de responder as perguntas dos irmãos, anotem aí, vocês podem enviar para nós, que nós estaremos respondendo posteriormente. Dificuldade no sentido de que não tenho ninguém para estar me auxiliando hoje, que estou sozinho hoje, tá? Vamos orar? Paizinho querido, Rei amado, nós queremos te agradecer, assim como já foi dito, pela vida, em especial pela vida de cada um desses que estão perseverando, Senhor, no crescimento e em conhecer mais de Ti, perseverando, Senhor, com relação à comunhão com a igreja, crescendo como igreja. Quero te agradecer por aqueles que divulgam esse estudo, que realmente, Senhor, nós cremos que estava estabelecido nos céus para esse dia. Foi o Senhor que colocou em nossos corações, e Tua palavra nos ensina que o querer e o efetuar provém de Ti, e quando nós somos sensíveis à voz do Seu Espírito Santo, nós conseguimos colocar em prática a Tua vontade. Senhor, nós sabemos que Tu, Espírito Santo, é o verdadeiro professor, é aquele que nos ensina, que nos consola, que nos conduz à verdade. A Tua palavra é a verdade. Nós queremos, Senhor, que esse ensino nos ajude a ser edificado em fé. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, conduzir-nos para o destino, Senhor, que nos espera, a esperança que é eterna, que é um dia conhecer e prosseguir conhecendo mais e mais o nosso Senhor e Salvador, nosso Deus e Pai, e estarmos com Ele na eternidade. Esse livro que é a revelação, Senhor, de todas as coisas, abra o nosso entendimento, para que o Teu nome, a Tua vontade, a Tua bondade nos seja revelada. É no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém. Então, como foi dito, a gente vai dar início, ao livro de Apocalipse. O Apocalipse, no seu contexto histórico, a palavra Apocalipse ela é uma palavra grega que significa revelação. A ideia do Apocalipse não é falar sobre coisas futuras, sobre o fim do tempo, embora ele esteja com o fim dos tempos, as coisas que estão para vir, ela está contida no livro do Apocalipse. Mas a ideia principal, como toda a Bíblia, como toda a história da revelação de Deus para nós, o centro disso é Jesus Cristo. O livro já começa falando sobre a revelação de Jesus Cristo e das coisas que estão por vir. Então, o centro sempre será Jesus em toda a Escritura.
algo que nós precisamos entender, eu queria deixar claro para os irmãos que talvez haja um desejo de antecipar algumas perguntas, algumas dúvidas que possa haver no coração dos irmãos, mas a ideia aqui é realmente fazer um estudo bíblico, diferente do que nós fizemos anterior, que foi um compêndio, foi um resumo de toda a Bíblia. Agora nós vamos ler a Bíblia de esse livro e os livros do capítulo 1, do versículo 1 até o final, e vamos discernir algumas coisas a respeito de cada livro que nós formos estudando. Então a gente vai fazer a leitura de todo o Apocalipse, e vamos parar em alguns pontos específicos. Alguns pontos que eu acho que são pontuais, eu mesmo vou parar, vou tentar explicar alguma coisa, um contexto. O livro do Apocalipse é um livro bem difícil de ser estudado. Nós entendemos que é por revelação, existem várias linhas teológicas de entender. Então, só para simplificar para os irmãos, talvez haja uma dúvida, vou dar um exemplo sobre milênio, sobre qual é o tempo do milênio, se nós somos amilenista, pós-milenista, sei lá, perdão. A gente vai falar sobre isso, sobre esses temas específicos no momento em que o capítulo chegar, ou o versículo chegar nessa posição. A gente não vai adiantar algumas coisas, sabe? Então, se tiver alguma dúvida, anota aí no seu caderninho aí para a gente fazer essa pergunta depois, ou no final dessa live. Como eu expliquei, estou sozinho, não tenho como passar para vocês e responder algumas perguntas, tá? Fica mais difícil andar assim. Então, resumindo, nós vamos tratar de assuntos específicos quando chegar no capítulo específico ou na menção bíblica específica. Nós vamos ler capítulo por capítulo, versículo por versículo. Se vocês aí, irmão, tiverem alguma dúvida, podem perguntar ou anotem para a gente fazer no final, né? Vou dar uns 15 minutinhos para a gente poder conversar sobre isso. E quando eu tiver que ler, assim, que eu veja que seja alguma coisa que seja pontual, que precisa de uma explicação melhor, eu vou parar para dar essa explicação, tá bom? A gente vai fazer nesse espaço que eu já disse, de no máximo 50 minutos, e depois a gente dá uma parada, tá bom, meu irmão? Então, vamos introduzir, como eu disse, né? Estamos fazendo a leitura do livro do Apocalipse, a nossa primeira aula de hoje. O livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela significa revelação, não é revelação do fim do mundo, das coisas espirituais, embora contenha essas situações, a ideia principal do livro do Apocalipse é revelar Jesus, mas não como um filho do homem, não na parte natural dele, como ser humano. Ele era totalmente humano, mas aqui revela Jesus na sua posição divina, como Deus, né? Então ele destaca a divindade de Jesus muito mais do que ele como filho do homem, como a sua natureza humana. O Apocalipse foi escrito num período de perseguição dos cristãos. Isso é muito importante a gente entender, para a gente conseguir discernir algumas coisas sobre o livro do Apocalipse, entender a época, a motivação que estava naquele momento, né? A vida de igreja, a vida dos cristãos, como estavam. Então eles estavam em perseguição. Era um tempo que eles eram perseguidos pelo Império Romano, particularmente pelo imperador Domiciano. Ele é um livro que ele foi escrito como se um livro profético. Ele se caracteriza por visões, por símbolos, pela sua linguagem mais figurada. Por isso que há uma pequena dificuldade de entender algumas coisas pelos símbolos da época, por revelação divina mesmo, espiritual. É um livro muito espiritualizado, né? Então a gente precisa ligar contextos para entender um pouco mais a respeito dele, né? A minha intenção não é dar só uma direção segundo a fé que nós somos fundamentados como Igreja de Deus, né? Como a doutrina da Igreja de Deus, mas é dar uma visão mais ampla para que se entenda outros tipos de
entendimentos. Vou falar aqui, fala sobre o dia do Senhor. Nós acreditamos que o dia do Senhor é o domingo. E daí eu vou tentar explicar um pouquinho por quê. E vou tentar passar o outro lado também, a visão daqueles que acreditam que o dia do Senhor é no sábado, para vocês, só para ter uma ideia. A mensagem principal do Apocalipse é Jesus em sua divindade. É a vitória de Jesus e a vitória do bem sobre o mal, com a promessa de um novo céu, uma nova terra, onde a justiça e a paz prevalecerão. A finalidade do livro, ele tem como objetivo encorajar e fortalecer os cristãos que estavam em perseguição. Então era uma carta, uma revelação que Deus deu a João, e com o objetivo de fortalecer eles, lembrando das promessas de Deus e da glória futura que estava por vir. Eles estavam muito opressos naquela época, muitos já tinham morrido, muitos dos apóstolos já tinham morrido e com mortes violentas, né? Naquela época, João ele estava exilado como prisioneiro numa ilha prisão chamada Patmos, né? E alguns já estavam dispersando da fé. Então essa carta veio para essa revelação, essa carta veio para lembrar das promessas de Deus aos cristãos e do futuro glorioso que estava por vir. Ela fala sobre uma visão do futuro também. Apocalipse descreve a luta final entre bem e o mal, a vinda de Jesus como rei e o estabelecimento do seu reino. Nunca esqueçam, conforme eu tenho dito, foi uma parte da mensagem de domingo passado, que o Senhor nos pediu para pregar ou proclamar o reino de Deus, que viria um rei que dominaria sobre todas as coisas. Nós não estamos falando sobre democracia, mas teocracia. Então não é um estilo de governo onde que a maioria tem palavra. Existe um rei que domina sobre tudo, domina sobre o universo, e esse rei é Jesus Cristo. E nós pregamos, e o Apocalipse fala então dessa luta do bem contra o mal e a vinda de Jesus como rei e o estabelecimento do seu reino na terra. Os símbolos e interpretações bíblicas. O livro usa muitos símbolos e imagens e podem ser interpretados como referência a eventos históricos e a um futuro escatológico. Entenda a escatologia como o estudo do fim dos tempos e das coisas que estão por vir. Então, o sentido do livro Apocalipse, que usa muitos símbolos e imagens, assim como eu disse no início, que precisa ter um discernimento do contexto da época para entender algum simbolismo que estão, para a gente não interpretar ele de uma forma errônea. O Apocalipse oferece uma imagem de liberdade e esperança para os cristãos, lembrando que a justiça de Deus prevalecerá. A justiça de Deus prevalecerá e que eles terão parte na vitória final junto do reino do Senhor Jesus. Lembrando que há um ditado popular que fala a justiça de Deus nunca falha, que a justiça não falha. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Embora a gente está passando por aquilo que Paulo chama de pequenas e momentâneas tribulações, elas não se comparam com a glória, com a vitória, com os louros que está por vir. E o Apocalipse ele tem o sentido disso, de apresentar aos cristãos a essa esperança dessa vitória que está por vir em Jesus Cristo. Vamos entrar então na leitura do livro do Apocalipse. Eu vou ler aqui, mas seria bom vocês terem nas suas mãos também, né, uma Bíblia ou o seu celular, se assim for possível, para acompanhar em outras versões. E assim como eu disse, se você tiver alguma dúvida, não nessa aula, não nesse momento, né, mas em outros você pode fazer uma pergunta que a gente para aqui e tenta desvendar na medida do possível. Diz assim a Sagrada Escritura. Eu estou com a nova versão internacional, a NVI, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Presta atenção que ele já começa dizendo, revelação de Jesus Cristo. Não só que Jesus Cristo deu a revelação, mas é sobre ele. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Eu quero dar uma paradinha aqui, porque eu lembrei de algo que aconteceu na aula passada. Aqui ele está dizendo que a revelação de Jesus Cristo
Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E aqui a gente pode entrar eu não vou falar no engano, mas no modo de pensar, de achar que o em breve é um em breve segundo os nossos tempos agora. Lembrando que quando a gente está falando sobre tempos escatológicos, tempos de Deus, um dia equivale a 1000 anos, vamos dizer assim. O Senhor mora na eternidade, então o tempo para Deus é um tempo diferenciado. Foi feita uma pergunta a semana passada a respeito de uma citação que Jesus disse, né, que essas coisas acontecerão ainda nessa geração. Só que no contexto que o Senhor falou sobre esta geração, ele não estava falando sobre aquela geração daquele momento, daquela época, porque ele estava falando sobre os acontecimentos do final dos tempos, quando ele viria em glória, sobre as dores que o mundo passaria, terremotos, rumores de guerra, e daí ele fala assim que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então essa geração que está vendo, que está presenciando essas coisas no tempo do fim. Tanto que eu estou lendo Colossenses agora, no meu devocional diário, e Paulo ele se refere exatamente a isso, que os tempos eles não são estabelecidos por os homens, né? Mas nós saberemos que aqueles que são escolhidos saberão, quando olha, ele dá o sinal da figueira, o sinal quando está para vir uma chuva, que os escolhidos saberão que nós não deveremos ser ignorantes ao tempo, esses tempos, mas que eles estão escondidos de todos nós, né? Inclusive deles na época. Quando a gente começar a ver acontecer essas coisas, nós devemos saber o tempo que está para acontecer. Continuando na parte B do versículo 1, capítulo 1, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Deixa eu parar um pouquinho aqui para falar sobre esses 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Existe, se eu não me engano, o profeta Isaías, ele fala sobre o espírito de sabedoria, espírito de revelação, ele fala sobre espírito de conhecimento, é a forma com que o Espírito Santo ele se revela. É por isso que ele fala sobre 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e soberano entre os reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. 6. E nos constituiu reino e sacerdotes. Aqui eu queria dar uma parada também. Versículo 6, capítulo 1. Que ele nos constituiu reino, ou rei em algumas traduções, e sacerdotes. Eu vou ler todo aqui, o versículo aqui, para ficar mais claro, depois eu volto aqui. Para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e poder para todo sempre. Amém. Naquela época, na época em que Jesus veio, até o Antigo Testamento, só tinha, o Espírito de Deus vinha só sobre 3 pessoas. Já conversei sobre isso nas aulas sobre o compêndio da Bíblia, sobre reis, sacerdotes e profetas. E eram pessoas especiais, escolhidas por Deus, tanto reis como sacerdotes, como profetas, e o Espírito de Deus só vinha sobre ele. Aqui nesse texto ele diz que constituiu todos nós. Você é ungido rei dessa terra. Você é um sacerdote, ou uma sacerdotisa, ou uma rainha. Um rei e sacerdote dessa terra. E ele diz assim, para servir
o seu Deus e Pai. Essa palavra servir é para as pessoas que eram ungidas. Lembra que ele sempre estava esperando o Messias. O Messias quer dizer o ungido. Então ele quer dizer que hoje essa unção messiânica está sobre nós também, em Cristo Jesus. Nós somos ungidos para fins de. Uma pessoa ungida como Jesus era ungido, era para uma finalidade. Ele veio com a finalidade de nos salvar, nos resgatar. Ele era rei, sacerdote e profeta. Hoje nós somos também reis, sacerdotes, profeta, porque ele nos constituiu, nos ungiu no seu espírito para o fim de servir a Deus. Então, a missão tua, eu falava com um dos meus filhos ontem a esse respeito, que você pode achar que você tem muitas missões, você pode ter uma profissão, mas a finalidade de Deus foi para que você servisse a Ele, como filho, assim como Jesus fez. Então ele te ungiu como rei e sacerdote dessa terra, a fim de que você servisse a Deus e Pai. 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que os traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, está decretado. Amém. 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Note que aqui no versículo 8, você vai ver uma palavra ou um contexto que você não vê em toda a Bíblia, que é o próprio Deus chamando a si mesmo de Todo-Poderoso. Falar que Deus é poderoso ou todo-poderoso vem do homem a Deus. E aqui ele está dizendo que realmente ele é, mas Deus, ele nunca exalta o seu poder sobre as coisas. Geralmente ele está exaltando o seu amor, a sua autoridade, e aqui ele deixa bem claro que ele é todo-poderoso, que ele tem poder sobre tudo. E ele reconhece essa identidade dele como todo-poderoso. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, lembra que o contexto era o sofrimento que os cristãos estavam passando, no reino e na esperança em Jesus. Gosto muito desse composto de palavras, em Jesus, nele, com ele, dele, inserido nele. Ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta. Deixa eu dar uma paradinha aqui no dia do Senhor. No dia do Senhor, para nós, ou Dominus, ou domingo é o primeiro dia. Nós cristãos temos como o dia da ressurreição, o dia da Páscoa, é o dia da libertação consumada de Deus, o dia da vitória, porque foi o dia que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Esse dia para nós é o primeiro dia, é o sabá de Deus. O sabá não como um dia de sábado, como nós separamos no calendário. Mesmo porque o sabá, ele não era só um dia. De 7 em 7 anos havia também o ano sabático. Então não se constituía em um dia em específico, mas um momento e um tempo separado para Deus. Era o dia de consagração a Deus. Então, para nós cristãos, o domingo, para os sabatistas, né, o sábado, eles continuam tendo como o dia denominado sábado como sagrado. Entendendo que o nosso calendário é um calendário gregoriano, né? Então já não tem nada a ver com o calendário judaico. Então até aqueles que guardam o sábado dentro do nosso calendário estão erroneamente, vamos dizer, situados, né? Porque eles deveriam guardar o sábado segundo o calendário judaico, né? Mas nós temos o domingo, o Dominus Dei, o dia do Senhor, o dia que nós reservamos para prestar culto ao Senhor. E eu gostaria que você gravasse isso no teu coração, que existe um dia que ele é específico ao Senhor e que nós devemos guardar ele, não
não tirar isso da nossa vida. Todos os dias são os dias do Senhor. Mas ele, assim como um dízimo, ele pediu para que nós separássemos um dia para o louvor da sua glória. Ele estava na ilha de Pásimo por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. No dia do Senhor, ele enchi-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva um livro. As pessoas dizem às vezes que a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela não tem esse contexto de ser a palavra de Deus, de conter as revelações de Deus. Mas aqui o próprio Jesus está dizendo assim: escreva um livro. Então ele está querendo dizer assim: olha, eu vou, através desse livro que você vai escrever, eu vou me revelar às igrejas. Escreva num livro que você vê e envie às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É daqui que é uma observação, é daqui que vem a ideia da Igreja de Deus no sítio cercado. Ela não tem um nome diferenciado, porque nós entendemos que sempre que a palavra de Deus cita a igreja, ele fala sobre a igreja que está em tal lugar, ou a igreja de Deus que está em tal lugar, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Antioquia, a igreja que está em Roma. Então, nós somos a igreja de Deus que está no sítio cercado. No dia do Senhor, ou melhor, 11, que dizia, ou melhor, 12, já te passamos sobre o nome da igreja. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante ao filho do homem, ou melhor, semelhante a um filho de homem, como diz a tradução da NVI. Entenda que essa referência, filho do homem, é uma referência que ela foi citada, a sua primeira menção, ela está em Daniel, no capítulo 13, versículo 14. E era uma profecia de Daniel. Daniel ele também profetizou escatologicamente. Ele também profetizou sobre acerca de algo que ia acontecer no final dos tempos. Daniel 7, de 13 a 14, ele diz aqui, eu anotei aqui, essa passagem, diz: na minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias, e foi conduzido à sua presença. A essa pessoa, esse semelhante a um filho de homem, a ele foram dado a autoridade, a glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. O seu reino jamais será destruído. Essa é a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14. Essa é uma das primeiras menções sobre o Messias, que é esperado até hoje pelo povo hebreu. E a gente pode ver que ele se encaixa justamente na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando com o versículo 13. E entre os candelabros, alguém semelhante ao filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram como bronze, como uma fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Note assim que aqui ele tem uma visão de Jesus como ele é na glória, a glória de Deus sendo revelada a ele. Que tremendo. Versículo 16, tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele me tocou com sua mão direita, colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e sou o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Em algumas traduções, da morte e do inferno.
Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Versículo 19, ele fala que é para escrever as coisas daquele momento e das coisas que estão por vir, que irão acontecer. Então, nós precisamos entender que o Apocalipse, em dados momentos, a descrição dele fala sobre as coisas daquela época, mas também fala sobre mistérios das coisas que iriam acontecer. Algumas já aconteceram no decorrer dos tempos, de quando foi escrita essa carta até hoje, e outras ainda estão para ser consumadas. Este é o mistério das 7 estrelas. O próprio Apocalipse, em algumas situações, ele revela os próprios mistérios. O Senhor dá a ele a revelação dos próprios mistérios que ele está descrevendo a João, que tinha acabado de ver os candelabros e Jesus com estrelas na mão. Versículo 20. Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui ele está dizendo que os candelabros que ali estavam e que ele passeava no meio dos candelabros, elas representam as igrejas. E esses sete estrelas, elas são anjos. A palavra anjo significa mensageiro. Nós temos como por revelação que aqui eles estão falando daqueles, quando ele fala sobre os anjos que estavam na igreja, ele está falando sobre os mensageiros. Leve essa mensagem àqueles que vão distribuir a mensagem. Aqueles que têm essa função de pregar essa mensagem à igreja. Numa linguagem mais clara, nós entendemos que os pastores, os presbíteros, os bispos, aqueles que estão no governo das igrejas, são esses que a palavra do Senhor chama dos anjos da igreja. E a igreja mesmo, e essas estrelas, não esqueça que até esse texto está dizendo que o Senhor, ele tem nas suas mãos direita esses mensageiros, esses anjos. Ele tem o governo, ele tem o domínio sobre eles. Não só como governo, sobre autoridade sobre eles, mas ele também tem a proteção da mão direita do Senhor. Essa mão direita que também, às vezes, é usado para a manifestação da justiça de Deus. Então, esses responsáveis, os mensageiros, eles estão na mão direita do Senhor. E essas sete igrejas, os 7 candelabros, que estão acesos, incendiando, em que o Senhor passeia pelo meio deles, simbolizando que o Senhor está sob o domínio da igreja, sob o domínio daqueles que carregam uma mensagem, sobre o controle deles, sobre o cuidando sobre eles, e caminha sobre todas as igrejas que lhe pertencem. Entramos no capítulo 2. Aqui, capítulo 2, versículo 1. Ao anjo, e ele começa a falar sobre ao anjo ou pastor específico de igrejas específicas, algumas mensagens. Ele fala: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Observe que na maioria da igreja ele começa a falar sobre aquelas coisas boas, sobre características boas, louváveis das igrejas, mas mesmo as igrejas com características louváveis, tem algo que precisa ser ajustado diante do Senhor. Daí ele coloca lá, versículo 4, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E aqui, primeiro amor não é só questão... porque a palavra não é questão de abandonar o amor das pessoas, sim, mas ele está falando propriamente sobre abandonar
Deus como seu primeiro amor. Aquele primeiro mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas. Aqui ele está dizendo assim, a palavra de Deus fala assim, que ele nos amou primeiro. Então ele é o primogênito de tudo. Ele tem a primazia de tudo. Então quando ele fala assim, você está abandonando o primeiro amor, está falando que você está abandonando a ele. O sentimento de amá-lo, de buscá-lo. Mais ou menos aquilo que eu falei sobre o dia do Senhor. Às vezes a gente se acostumou com isso e abandonou isso na nossa vida. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembra quando você teve o primeiro amor, que você conheceu Jesus? Pratique as primeiras obras. Se você não se arrepender, é o próprio Deus que virá. Mas ele está falando através do pastoreio, do líder da igreja. Virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, a igreja do seu lugar. Ele tirará isso das mãos do líder, né? Se não houver um arrependimento. Aqui é muito interessante, em outros textos bíblicos, nós percebemos que uma liderança, ela reflete, uma liderança da igreja, ela reflete em toda a igreja. Se ele não se arrepende, ele não volta para o primeiro amor, se é uma igreja que não volta, o Senhor vai fazer com que essa igreja saia das suas mãos. Ele vai tirar a igreja do lugar sagrado, do lugar do coração dele. Então a atitude de um reflete em consequência para muitos. Versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Fiz uma menção para eles aqui em separado. Os nicolaítas, as práticas que a palavra que Deus fala que odeia. Não é que ele não gosta muito, ele odeia. Os nicolaítas eram um grupo que praticava corrupção moral e doutrinal. Eles eram, imagine pessoas que falavam mal da igreja. Falando mal da igreja, já expliquei na outra aula, na outro discipulado, é a mesma coisa que falar mal do próprio Deus. Ir contra as doutrinas da igreja. Por exemplo, a igreja fala sobre a doutrina do casamento. E as pessoas eram contrárias ao casamento. Ela fala sobre qualquer coisa que a igreja tem como doutrina. Eles falavam, era um grupo de pessoas que batalhavam contra essas doutrinas. Então, eles praticavam a corrupção moral e doutrinal, associada à idolatria e à imoralidade sexual, buscava contrariar os ensinamentos e costumes da igreja primitiva. A sua prática era caracterizada pela rejeição da pureza, da santidade bíblica, promovendo uma vida mundana e buscando agradar a si mesmo, né? Eles eram daquele povo que, enquanto nós dizemos que nós não podemos buscar só os nossos próprios interesses, mas do próximo, eles pregavam justamente o contrário. Primeiro os teus, primeiro você, e se der, você ajuda o outro. Então eram doutrinas contrárias à igreja. Buscava agradar a si mesmo em vez de Deus. Partilhavam ainda a ideia de uma hierarquia dominante, pensando em galgar degraus na escala da fama, fortuna e autoridade dentro da igreja. Lembra que os nicolaítas, eles eram cristãos, mas que eles pensavam isso. Eram aqueles que colocavam veneno, sementes de veneno dentro da igreja, da doutrina da igreja. E a ideia que eles tinham no coração também era que aquilo que eu ouço de vez em quando assim, falar sobre cargos na igreja, né? Que a ideia era ter uma hierarquia dominante, pensamentos de galgar degraus para ter fama, fortuna e autoridade no meio onde que ele está inserido na igreja. A gente vê isso às vezes acontecendo não só com pastores, mas com ministros, como aqueles que cantam, como aqueles que evangelistas, né? Que eles são famosos e eles cada vez querem ter uma autoridade maior, assim. Cuidado com esse tipo de espírito. O texto diz assim, mas há uma coisa que tenho a favor de vocês, que vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio.
Versículo 7. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando eu estava no quartel, nós tínhamos um ditado quando a gente queria dizer que... Porque às vezes tinha algumas ordens que era específica para um grupo, para uma determinada graduação. Então, quando alguém vinha perguntar se era para todos, ou era para um grupo, para um pelotão, para uma companhia específica, nós dizíamos assim, para todos os bichinhos de orelha. E é mais ou menos o que está escrito aqui. Quem tem ouvido e quem que não tem ouvido? Quem tem ouvido que ouça. Às vezes não é só escutar é uma coisa. Ouvir é se aprofundar naquilo que você está escutando. E quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós acabamos esquecendo dessa parte que estava lá em Gênesis, porque nós focamos tanto na árvore do conhecimento do bem e do mal, e esquecemos que no jardim tinham duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia, quando ele fala assim, quando Deus fala sobre a árvore da vida, ele fala assim, vocês podem comer de tudo. Ele nos orienta a olhar para a árvore da vida e experimentar da árvore da vida, a árvore que dá vida, né? A árvore que dá vida eterna, que alimenta o espírito, mas a gente olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, do pecado, e continua olhando para ela. Eu vejo muito isso acontecer na vida comum da igreja, quando a gente foca muito no pecado, e geralmente no pecado dos outros, né? Não no nosso. Ah, porque errou, porque errou, porque errou. Olhando para a árvore do conhecimento que você tem sobre o bem e o mal, e esquecemos de olhar para aquela árvore que produz vida. Aquela palavra da árvore do perdão, da misericórdia, da compaixão, que lá no final do Apocalipse vai dizer que ela dá fruto de vida em cada estação e que suas folhas servem como remédio. Que tremendo, a gente vai ver isso mais para frente. Então, aquele que ouvir, ao vencedor, eu darei de comer, o direito de comer da árvore da vida, a árvore que estava protegida com os dois querubins, com espada flamejante, impedindo que nós se aproximássemos dessa árvore da vida para não viver eternamente. Essa árvore que nós vamos poder tocar nela se nós dermos ouvido à palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, essas são as palavras daquele que é o primogênito, que é o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, aquilo que eu preguei domingo passado. O Senhor conhece as suas aflições e a sua pobreza. Mas você, pensando que é pobre, você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Essa aqui, se dizer judeus e não são, é uma expressão que se refere a pessoa que se fazem passar de judeus, mas verdadeiramente eles não seguem os princípios e valores da região judaica. Ou mais ou menos como se diz assim, aqueles que se dizem crentes, que se dizem cristão, mas vivem uma vida totalmente contrária ao cristianismo, né? Que não seguem a fé. Sendo antes os que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Sendo antes sinagogas de Satanás, é como se for dizer assim, nós hoje dizemos, quem é a igreja? Nós somos a igreja de Deus, somos morada de Deus no Espírito. Quando ele fala assim que esses são sinagogas de Satanás, aqueles que se dizem judeus, mas não são, ou aqueles que se dizem crente e não são sinagogas de Satanás, quer dizer que são igreja do diabo, quer dizer que é alusão sobre a casa de Deus, vamos dizer assim, a igreja é a casa de Deus, aqueles que não seguem a doutrina, que não seguem os princípios cristãos, são casa do diabo. É nesse sentido que ele está dizendo. Olha que duro, olha que forte é isso, né? Que intenso é isso. Que aqueles que se dizem, mas não praticam os princípios, eles são morada do diabo. Versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Você vê só, ele está falando sobre um sofrimento que eles estão tendo, conheça o seu sofrimento, sua pobreza, sua aflição, mas eu quero revelar para vocês, no mundo espiritual, que na verdade você é um rico e você é um vencedor. E eu tenho certeza, e estava dizendo assim, olha,
vai acontecer coisas piores. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. Alguns dos sofrimentos que nós passamos é uma prova para nossas vidas. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Lembra que dias aqui pode ser literalmente 10 dias, mas pode ser anos ou séculos. Os dias escatológicos, eles não se referem especificamente a dias como nós vivemos. Versículo ainda no 10. Deixa eu voltar um pouquinho. Lançarão alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Aqui é uma parte muito importante das revelações. Ele fala sobre segunda morte. Como assim segunda morte? Existe a primeira morte, que é essa morte física, que nós morremos, e todos passarão por ela, a morte física. E também existe a morte espiritual. Mais para frente, em outro texto, ele fala sobre essa morte espiritual. Ele fala que o inferno e a morte serão jogados no lago de fogo. E essa é a segunda morte. A segunda morte é um lugar, vamos dizer assim, que não é uma morte de deixar de existir. É o sofrimento eterno. Morte, como já expliquei da outra vez, é separação. Então serão separados eternamente. Aqueles que perseverarem não sofrerão a separação eterna, a segunda morte, a morte do Espírito. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: essas são palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada é a mesma que Paulo fala, que ele fala lá em Éfesos, que é a palavra de Deus. Essas são palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a palavra que sai, a espada que sai da boca, que ela fere até as medulas, discerne o entendimento do coração do homem, como diz Paulo, né? A palavra de Deus. Sei onde você vive. Sei onde você vive, está falando sobre a igreja, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Nossa, me deu uma inveja santa, se existe inveja santa. O Senhor falando que Antipas era uma fiel testemunha do Senhor. Quem dera um dia eu possa ouvir isso do Senhor: você foi uma fiel testemunha das minhas palavras. Aqui ele está falando sobre uma igreja que, embora ela esteja situada, um povo que, embora ele seja situado em um lugar onde tudo está errado, onde parece que o próprio Satanás governa aquele lugar, ela não cede, ela permanece fiel, permanece perseverante, renunciando a essa cultura mundana, espiritual, maligna de Satanás. Versículo 14 do capítulo 2. No entanto, tenho contra você, olha, ele elogia, mas mostra alguma coisa que não está lhe agradando. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, do profeta Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo a comer alimento sacrificado a ídolo e a praticar imoralidade sexual. Quem era Balaão? Balaão era um profeta. Alguns dizem que ele era um feiticeiro, mas vamos dizer assim que ele era um feiticeiro profeta. Ele era um profeta que ele não era israelita. E esse rei Balaque, ele queria vencer o povo de Israel, e ele pediu para esse profeta para lançar uma maldição sobre o povo de Israel. E Deus veio para ele falando para ele assim: olha,
ao invés de amaldiçoar, eu determino que você abençoe meu povo. E ele abençoava o povo. E Balaque, que era o rei que queria conquistar os israelitas, eles não conseguiam vencer a batalha. E daí, aquela frase agora me fugiu a frase correta, mas ele fala assim, contra o povo que é fiel a Deus, não cabe encantamentos. É mais ou menos isso, foi Balaão que citou isso. Esse é um povo abençoado. Não tem maldição que caia sobre eles. Não tem uma feitiçaria que eu possa lançar sobre eles, porque o próprio Deus está com eles. Daí Balaque, ele ficou triste, né? E ofereceu muitas coisas para Balaão. Tesouros, riquezas a Balaão. E Balaão falou assim, olha, não há um encantamento que eu possa fazer que mude um povo que é abençoado pelo próprio Deus. Mas eu vou te ensinar algo que você pode fazer, inserir no meio deles, que o próprio Deus vai castigar ele. Vai tirar a bênção que está sobre ele, né? Por isso que o texto fala assim, que Balaão ensinou a Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Eles eram proibidos de ter relacionamento com prostitutas. Então Balaão, ou melhor, Balaque, induziu eles a casarem com pessoas que não eram israelitas, com mulheres, e a ter relações sexuais com as prostitutas, né? E induziu eles também a comer, enganou eles para eles comerem alimentos que eram sacrificados a ídolos. Começou a introduzir deuses na cultura israelita. Então o próprio Deus puniu eles. Mas não esqueceu que Balaão foi quem induziu eles. Então Balaão, ele é considerado um falso profeta. Mas não porque as profecias dele não funcionavam. Foi fazer uma pesquisa sobre isso. Balaão, ele profetizou para o povo 62 vezes, e todas as profecias dele aconteceram. Inclusive a respeito do próprio Jesus, do próprio Messias que estava por vir. Todas as profecias de Balaão aconteciam. Só que o Balaão, ele tinha algo no coração dele, que ele profetizava em busca de benefícios. Ele, vamos dizer assim, ele buscava o lucro, as vantagens nas profecias que ele entregava. Então, por isso que ele é considerado um falso profeta, não que as profecias não funcionavam, mas um coração totalmente contrário à vontade de Deus. Um coração que buscava os seus próprios interesses a partir das revelações que Deus dava para ele, né? Qualquer semelhança é mera coincidência com as coisas que estão acontecendo na atualidade, né? Então, ele seduzia o povo de Israel com mulheres estrangeiras e sacrifício de ídolos para que eles perdessem a proteção de Deus. 15. De igual modo, nós temos 5 minutos, depois a gente encerra. Quero ver se eu consigo terminar o capítulo 2. De igual modo, você tem também os que se apegam ao ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. O próprio Deus está dizendo que virá lutar contra o povo, né? Com a espada que está na boca. Então, com a palavra de Deus, o próprio Deus virá trazer juízo sobre eles. 17. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Aqui, com o maná, ele fala sobre um sustento espiritual e revelação que não está disponível para todos. Ele está falando, se você vencer, se você perseverar, essa palavra que sai dos lábios do Senhor, ela vai virar um alimento de revelações espirituais que o Senhor não dá para todos, só para aqueles realmente que têm fome disso. Também lhe darei uma pedra branca. Aqui tem um simbolismo, naquela época a pedra branca, ela tinha um simbolismo de inocência, de justiça e perseverança. Ela revelava a verdadeira identidade da pessoa. Então era como se fosse um presente, um mimo que a pessoa ganhava, que era uma pedra com o nome dele, né? E ao contrário, a pedra preta que tem alguns que ganhavam, ela significava condenação.
Então, se você estava com ódio, queria vamos dizer, amaldiçoar alguém, oferecia assim, uma pedra preta para a pessoa, né? Não tem nada de racismo aqui, estou falando que é a cultura da época, tá bom? Então, darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aqui eu vejo que isso aqui é uma revelação que o Senhor ele mostrará a verdadeira identidade de quem você é. A identidade, se você vencer, você vai saber realmente quem você é. Você vai ser chamada por um nome que só Deus conhece. Você pode ver que algumas pessoas, a gente consegue perceber algumas características que são específicas de Deus, que são específicas em algumas pessoas. Vamos dizer assim, às vezes a gente vê umas pessoas que são muito bondosas, caridosas. Então, essa é uma característica da verdadeira identidade em Cristo de algumas pessoas. E o Senhor vai revelar, aqui na eternidade você é chamado como o filho da bondade, o filho da graça, vou dar um exemplo assim, para que se possa entender. Então, cada um de nós carrega consigo uma verdadeira identidade que não está revelada para o mundo inteiro, mas que o Senhor há de revelar às pessoas, uma pedra branca com o seu verdadeiro nome, sua verdadeira identidade. 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras e o seu amor. O Senhor conhece tudo que você está fazendo, e a dimensão do amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo muito mais agora do que você fazia no princípio. O Senhor conhece tudo que você está fazendo, Ele está vendo. Aquilo que eu falei, fiz uma analogia domingo passado na mensagem. Um dos poderes do Senhor é ficar invisível. Um poder sobrenatural dele é ficar invisível, mas Ele está junto. Versículo 20. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel. Meus irmãos, o tempo passou, eu não quero tomar mais tempo de vocês. Aqui deu o nosso tempo. Eu quero encerrar aqui. Daí eu continuo daqui na próxima semana, no versículo 20, porque é bom a gente falar um pouquinho sobre esse espírito de Jezabel, para a gente entender quem era Jezabel, sobre o espírito que ainda afeta a nossa igreja, ou melhor, a nossa igreja está amarrada em nome de Jesus, né? Que afeta igrejas, famílias, pessoas, esse espírito de Jezabel, né? E eu quero então encerrar por aqui então, te agradecer porque você está conosco, você perseverou. Eu vou verificar algumas perguntas que pode ter tido aqui, vou responder ela a partir da semana que vem, se vocês me permitirem. Espero que a semana que vem a gente já tenha alguém para nos auxiliar e facilitar nas perguntas que a partir de agora elas tenho certeza que terá algumas dúvidas que elas precisam ser tentadas esclarecer, né, na medida do possível. Te agradeço, meus irmãos, meus amores, e permita-me encerrar com uma oração.